Olá, hoje eu vou ensinar como vocês podem estar formatando um pendrive, utilizar um pendrive qualquer que tenha 8 gigas ou mais de memória e utilizar esse pendrive para poder instalar um Windows 10 e formatar seu computador, seu notebook a partir desse pendrive. Vocês vão precisar dessas duas ferramentas aqui. O Rufus, que é a ferramenta que formata o seu pendrive, ele pega a diretório onde está armazenada a ISO da imagem do Windows e a partir dele você vai formatar o pendrive devidamente com as configurações que você escolher. Aí você pode baixar esse aqui, a versão portátil 4.3 atualmente, você clica nela e escolhe onde você vai salvar os seus arquivos. Escolhe onde vai salvar o executável. No meu caso, eu já salvei aqui numa pasta chamada formatar pendrive, o Rufus, a imagem do Windows e o Media Creator. Mas até esse momento você só vai ter um Rufus. Se baixou o Rufus, ele vai vir para aqui. Agora vamos baixar o Media Creator do Windows 10. Você vai vir, eu vou deixar todos esses dois links na descrição do vídeo. Você vai baixar a ferramenta do Windows, a ferramenta oficial. Aí você vai clicar em baixar e ele vai para sua pasta. Bom, no meu caso já está aqui na pasta formatar pendrive. Aí você pode, com essas duas baixadas, você já pode executar primeiramente o Media Creator do Windows. Executando o Media Creator do Windows, ele vai perguntar algumas coisas. Aí você só aguardar e aceitar. Aí eu vou explicar também o porquê eu não utilizo o Media Creator para poder já gerar o pendrive bootável também. Porque ele permite, ele te dá essa opção. Só que eu não uso e também não recomendo muito. Pronto, aqui você pode aceitar os termos de licença. Aí agora ele vai perguntar se você quer atualizar o seu computador, o que você está usando no momento agora para criar o pendrive bootável, ou criar um arquivo ISO para poder formatar um pendrive. Aí você vai criar aqui, ó, criar mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO para outro computador. A que a gente quer é essa. Aqui ele já seleciona algumas coisas de acordo com o hardware do PC que você está usando. Por exemplo, o meu é compatível com a arquitetura de 64 bits. Mas se o seu não for compatível com essa arquitetura, ele vai selecionar por padrão a 32. Mas aí tem um porém. Se, por exemplo, você estiver utilizando um computador, se ele recomendar aqui, se ele identificar que você está usando um computador 32 bits, mas você for formatar um computador que é 64 bits, aí o mais ideal seria o que? Você ter você formatar o seu pendrive com a arquitetura de 64 bits para poder instalar naquele outro PC lá, que é de 64, para ficar com o melhor desempenho possível. Aí vai de você escolher certinho, de acordo com o seu cenário. Se você estiver criando no seu PC mesmo, você já vai formatar e instalar nele, você pode deixar essa opção aqui marcada e ele vai identificar qual é o tipo de arquitetura do seu PC atual, que é o meu caso. Então eu vou deixar marcada essa opção. E agora aqui é aquilo que eu falei antes. Ele já pergunta aqui se você já quer utilizar uma unidade flash USB para poder criar o pendrive bootável, para criar a mídia de instalação nele, que aí o Windows já vai baixar a ISO, a imagem ISO, já vai salvar nesse pendrive e fazer a formatação nesse pendrive. Ou então se você quer baixar somente o arquivo ISO e fazer esse processo com outro software, que é o que a gente vai fazer com o Rufus. E por que eu prefiro fazer assim? Porque eu prefiro salvar a imagem ISO, deixar ela salva no meu computador e caso eu precise depois realizar o processo de formatação do pendrive com outra configuração para como por exemplo, tem alguns PCs antigos que eles não são compatíveis com, ele não reconhece adequadamente a formatação de partições GPT ou então aquele sistema UFI. Aí dá alguns conflitos que a gente tem que criar um pendrive bootável de forma diferente. E aqui, através desse programa do Windows, ele já vai utilizar uma espécie de configuração padrão. Então, por isso que eu não recomendo. E além do que, ocorreu um caso comigo que eu tinha um pendrive e eu fui formatar por essa primeira opção aqui e acabou sobrecarregando o pendrive. Eu não sei se é porque demorou para baixar a imagem ISO, deu algum problema e acabou que meu pendrive ficou inutilizado. Ele esquentou bastante e danificou. Eu não sei o porquê que aconteceu isso, só aconteceu uma vez. Mas aí depois disso eu passei a não utilizar mais essa primeira opção.
Então vamos salvar arquivo ISO. Aqui você seleciona o diretório que você quer salvar. Aí no caso eu salvaria aqui dentro da pasta formatar pendrive. Que no meu caso já realizei esse processo anteriormente, já baixei a imagem ISO. Mas aí no caso, vamos supor que eu queira baixar a imagem 2, o ISO 2. Eu pego, clico em salvar. Aí vai começar o processo de download. E a partir daí é só você aguardar esse andamento aqui, finalizar e pronto. Aí você pode clicar aqui no X. Quando ele tiver finalizado, né? Você pode clicar no X, encerrar e a partir daí a gente parte para o programa do Rufus para fazer o restante da formatação. Que até esse momento a gente só baixou o arquivo necessário. No meu caso aqui, como eu já tenho a imagem, eu vou cancelar antes de finalizar mesmo. Ele vai demorar um pouquinho para fechar. Aí, pronto. Fechou. Aí agora a gente abre o Rufus, pode dar o OK. Pode aplicar o sim aqui para ele procurar atualizações. E agora tem um detalhe que ocorreu também anteriormente, que eu já havia gravado um tutorial, só que eu tô tendo que regravar esse porque deu um erro e eu fiquei me batendo aqui tentando descobrir qual era o erro. E era um erro bem bobo, que quando eu tentei formatar aqui utilizando o Rufus, o Windows Defender, o antivírus do próprio Windows, estava bloqueando o Rufus de alterar o meu pendrive lá. Aí vocês fiquem espertos nessa aba de notificações aqui, se ele está bloqueando, ó. Aqui ele bloqueou novamente. Acesso controlado a pastas impediu os Rufus de fazer alterações na memória. Aqui 18h18 o horário. Um minuto atrás ele bloqueou de novo. Eu tenho que vir aqui, clique na notificação e clica aqui em permitir. Porque senão ele não vai deixar formatar o pendrive. Pronto, eu posso fechar agora que eu já permiti. Aqui ele já identificou um pendrive 32 GB. Aqui você vai selecionar. Ah, na verdade, aqui você vai selecionar na direita, nesse botão aqui, selecionar. Você vai pegar a ISO que você baixou, que o programa lá da Microsoft baixou, programa oficial. E pronto, aqui eu não recomendo você mexer em mais nada. Se o seu computador for mais recente, tiver uma placa-mãe mais recente, ela provavelmente já vai ser compatível com o esquema partição GPT, esse sistema de destino também. Aí, se você quiser, você pode dar uma pesquisada antes, mas provavelmente os mais recentes, os computadores mais recentes, vão trabalhar normalmente com isso aqui. Agora, se for o caso de um PC antigo que precisa alterar algum tipo de configuração aqui, igual eu já passei por alguns procedimentos que inclusive eu tive que pesquisar no próprio YouTube, daí você precisa alterar algumas coisas, mas nesse caso não. Aqui você pode colocar o nome que você quiser no volume, que seria o nome do pendrive, Windows 10 novo. E pronto, aqui você pode clicar em iniciar e ele já vai iniciar o processo de formatação. Aqui ele pergunta mais alguns detalhes, mas eu não gosto de mexer, eu deixo para configurar quando formatar e pode clicar em OK. Aí ele vai apagar todo o conteúdo que tem no pendrive, e vai sobrescrever todo o conteúdo que tem no pendrive e vai iniciar o processo de formatação. Vai criar novas partições, novos arquivos e tudo mais. Agora só resta aguardar. E assim que ele concluir, ele vai ficar essa barrinha abaixo toda verde. E a partir daí pronto. É só você reiniciar o seu computador, o pendrive aí plugado e iniciar o processo de formatação normalmente, que é aquela etapa de acessar BIOS, clica na tecla Delete, né? Ir lá na ordem de boot, selecionar o seu pendrive e iniciar o processo de instalação do Windows normalmente. E é isso. Eu continuo recomendando o Rufus como ferramenta de formatação de pendrive, para pendrive bootável, porque ele é bem rápido, ele é bem simples e dessas opções de configuração, caso seja necessário. Agora só resta aguardar, como eu não vou fazer mais nenhum procedimento após isso, você só precisa esperar essa barrinha ficar verde e posterior utilizar seu pendrive para formatar do jeito que você quiser. E é isso, espero que tenha ficado tudo claro no tutorial, espero que tenha ajudado, se inscreva, ative as notificações, deixe o joinha e acompanhe os outros vídeos. Valeu!